Oi, meus amores, oi, meus amados. Vamos finalizar nossa eletroquímica com a eletrólise. Nós temos dois tipos, a ígnea e a aquosa. Então, amados, vamos entender o que seria a eletrólise. A eletrólise, diferente das pilhas, é um processo não espontâneo, então é provocado por uma corrente elétrica. Enquanto a pilha produz corrente elétrica, a eletrólise ela consome corrente elétrica. É necessário uma pilha, uma bateria, alguma coisa ou um gerador que vá fornecer essa corrente elétrica. O cátodo ele continua sendo o eletrodo no qual ocorre a redução, porém ele será o polo negativo. Já o ânodo, por sua vez, continua sendo o eletrodo no qual ocorre a oxidação. Contudo, ele passará a ser o polo positivo. Vamos entender aqui melhor no esquema como funciona a eletrólise. A eletrólise ela vai ocorrer numa cuba só, né? E os dois eletrodos vão estar submersos. Só que esses eletrodos, diferente das pilhas, eles são inertes. As reações acontecem sobre esses eletrodos, mas esses eletrodos eles não interferem nas reações. Então, esse eletrodo ele pode ser de grafita ou de platina. O que acontece? No eletrodo do ânodo, ou seja, onde acontece a oxidação, eu estou ligado ao polo positivo. Se eu estou ligado ao polo positivo, ele vai atrair ânions. Se eu sou positiva, eu atraio cargas negativas. Por outro lado, essas cargas negativas elas são atraídas e elas passam para o outro polo, para o outro... Esse negocinho aqui que eu esqueci o nome. Eletrodo, obrigada, amados. Vocês são ótimos. Nesse eletrodo do cátodo, o que acontece? A minha carga é negativa e eu forneço uma carga negativa, um fluxo de elétrons sobre esse eletrodo e eles atraem os cátions. Se eu estou atraindo os cátions, ocorre ali uma redução. Nesses cátions, né, como eles recebem esses elétrons, como eles ganham elétrons, eles estão reduzindo. E essa redução ocorre no cátodo. Então, aqui nesse líquido, que vão conter os íons que serão atraídos de acordo com os eletrodos, de acordo com as cargas que os eletrodos vão ter. E, a partir disso, vai ocorrer o sistema da eletrólise. Na eletrólise ígnea, a única coisa que vai diferenciar da eletrólise aquosa é o líquido, que essas placas estão submersas. No caso da eletrólise ígnea, eles estão submersos em um composto iônico fundido, ou seja, eu posso utilizar o NaCl fundido, que é um composto iônico. Não é um composto iônico que eu consigo fundir a temperatura, sei lá, no meu fogão, não consigo. As temperaturas são bem elevadas. Então, quando eu estou desse sólido, esse composto iônico fundido, eu consigo liberar os íons. Esses íons que vão fazer funcionar a minha eletrólise, que serão atraídas pelos meus eletrodos. Então, aqui a gente consegue observar melhor o que eu estou querendo dizer para vocês. Beleza, aqui a gente tem nossos eletrodos inertes, a gente pode considerar que seja de platina, que seja, e o gerador. Quem já estudou física, ou não sei se você já ouviram falar, que seja, a parte do gerador que é maior, ele representa a carga positiva. E a parte menor aqui do meu circuito representa a parte negativa. Aqui na minha cuba eletrolítica, eu estou contando uma substância X e Y, e ele considerou que essa substância seria o NaCl, porque aqui eu tenho sódio e aqui eu tenho cloro. O que acontece? Eu fundi esse sólido iônico e o cloro, que é o ânion, ele vai ser atraído pela parte positiva, pelo polo positivo. Então, aqui no ânodo, ocorre
a descarga de ânions, ou seja, eu consigo liberar cargas negativas, né? Serão atraídas por esses elétrons aqui. Ocorre a oxidação, já que é o ânodo, e semi-reação do ânodo. Aqui eu tenho cloro negativo, que está na parte aquosa, e ele é depositado no meu eletrodo e na forma de cloro zero. Então, aqui o meu NOx aumentou, então eu oxidei. Eu liberei dois elétrons. O cloro, que está aquoso na forma de íon, quando ele se torna zero, ele forma gás, que fica na forma de Cl2. Eu não consigo produzir cloro metálico, porque ele é um metal, ele vai formar sempre um composto molecular. Então, nesse caso, o cloro menos, né, foi atraído pela minha placa positiva, se tornando um cloro zero, oxidando assim o meu cloro. Do outro lado, que é o meu polo negativo, ele vai ser o cátodo. Nesse caso, ele vai ser o cátodo por quê? Porque ele atrai ânions. Aliás, ele atrai cátions, desculpa, galera. Então, o sódio, que é a minha parte positiva, ele vai ser atraído pelo meu eletrodo. Esse eletrodo que está carregado negativamente. Então, o positivo vai ser atraído pela parte negativa, pelo meu eletrodo negativo, onde vão ocorrer onde serão descarregados os cátions, ocorre a redução e uma semi-reação do cátodo, né? Que aqui tem o sódio mais, que está aqui em solução. Ele vai absorver os elétrons que estão chegando através aqui do gerador e se tornar sódio zero na minha plaquinha aqui dos eletrodos. Beleza, vamos entender melhor o que eu quis dizer aqui para vocês. Tá dando bem um resumo. Inicialmente, o composto iônico é fundido para que os íons fiquem livres. Então, aqui eu tinha NaCl, eu fundi, ficou líquido. E os meus íons também ficaram lá na forma aquosa. Quando a corrente começa a atravessar o sistema, inicia-se as reações de oxirredução não espontâneas, porque eu estou gerando esses elétrons, essas correntes elétricas, através aqui do meu gerador. O ânion migra para o ânodo, polo positivo, e o cátion para o cátodo, polo negativo. Reação catódica, que é a reação de redução. Na redução, nas reações catódicas, eu estou atraindo cátions. Então, aqui eu começo com o meu sódio, o meu cátodo, que ocorre no meu polo negativo, que tem um menos aqui. Eu atraio sódio. Então, o meu sódio, que ele era positivo, ele se tornou sódio zero. Ele absorveu 2 elétrons aqui. Nesse caso, tá? Não estou comparando com aqui da figura, não. Na reação anódica, ocorre a oxidação. Na oxidação, eu atraio ânions. Então, no meu polo positivo, eu atraio ânions. No meu ânodo, eu vou ter o meu elemento com carga negativa. Então, aqui vai ser o cloro, que vai liberar 2 elétrons, se tornando cloro zero, aqui na forma de gás. Então, no meu ânodo, ocorre a oxidação e eu dou elétrons. Oxidar, dar elétrons. Aqui na redução, receber elétrons. Por isso que são 2 elétrons antes da seta. E no caso do ânodo, são 2 elétrons depois da seta. Para se obter a equação global da eletrólise, deve-se somar a equação de cada etapa. Então, a eletrólise ela vai ser fixada, ela vai ser norteada com relação a isso. Vocês vão receber o elemento que está dentro dessa cuba, que ficou que se tornou líquido ou aquoso, e vai fazer um balanço de íons, balanço de carga aí. O objetivo da eletrólise, nas questões de eletrólise, são muito focados em determinar a equação global do que está acontecendo. Então, beleza.
eu sei que meu sólido é esse. Então, eu fundi ele, por isso que está com Lzinho aqui. Então, a dissociação ocorre dessa forma. Primeira coisa, dissociar. Na minha reação catódica, eu tenho o sódio, que recebeu 2 elétrons e formou sódio zero. E na reação anódica, eu tenho 2 moléculas de cloro menos, se tornando Cl2, gás cloro, e liberando 2 elétrons. Como é que eu faço isso? Vocês vão fazer igual nas equações por etapas, nas equações da lei de Hess, quando vocês aprenderam as reações sucessivas na estequiometria, cortar o que é igual. Então, tudo que está igual depois da seta, eu posso cortar com algo antes da seta. Então, aqui alguns exemplos. Aqui a gente tem o 2Cl- antes da seta, na reação anódica, e o 2Cl- lá na dissociação. Posso cortar esses elementos. Cortei todo mundo. Ó, cortei o Cl-, costei, ó. Cortei o sódio mais com o sódio mais. Cortei o elétron com os elétrons. Quem restaram? NaCl, produzindo sódio sólido, aqui, mais cloro gás, na forma de seu gás. Sobrou esses elementos aqui. Então, a eletrólise ígnea, ela é muito utilizada para a produção de sódio metálico. Nós não conseguimos encontrar o sódio na forma metálica e as indústrias utilizam a eletrólise ígnea para conseguir esse metal de forma metálica, ou seja, com seu NOx zero. Exemplo 1. A eletrólise é uma reação química não espontânea de oxidorredução provocada pela passagem da corrente elétrica através de um composto iônico fundido, eletrólise ígnea, ou em uma solução aquosa de um eletrólito, eletrólise aquosa. O processo eletroquímico ígneo é amplamente utilizado na obtenção de alumínio a partir da alumina. Então, a gente tem aqui alumina, ele quer obter alumínio, que é fundida na presença de criolita, para diminuir seu ponto de fusão. A respeito desse processo de eletrólise ígnea, é correto afirmar que, letra A equação global do processo de obtenção de alumínio é 2Al2O3, produzindo 4 alumínios metálicos mais 3 gás oxigênios. Não tem para onde fugir, né, gente? Vamos ter que achar essa equação global aí. Primeiro, ele está falando que ocorre através da minha alumina. Então, vou pegar a minha alumina e fazer a minha dissociação. Fiz a dissociação, Al3+, 2 moléculas de alumínio 3+, mais 3 moléculas de oxigênio, 2-. Depois de dissociação, eu pego e divido entre cátodo e ânodo, reações no cátodo e reações no ânodo. Aqui eu escrevi no ânodo primeiro. Então, o ânodo vai atrair ânions. Então, meu único ânion aqui da minha equação é o oxigênio. Então, 3O2- vai gerar o quê? Como ele é o ânodo, ele vai oxidar. Então, os meus elétrons vão estar na parte dos produtos, porque eu estou dando elétrons. O oxigênio, quando ele libera elétrons, ele vai se transformar em gás oxigênio. Lembra? Ele é um ametal. Ele é um elemento, é um halogênio. Halogênios têm tendência de, quando liberam elétrons, eles vão formar elementos metálicos não, moleculares. Então, prestem atenção nisso. Oxigênio vai se transformar em O2 e vai liberar 6 moléculas de elétrons. 6 moléculas não, 6 elétrons. Por que vai liberar 6 elétrons? Lembre-se, são 3 oxigênios vezes 2, a carga dele é menos 2. Então, eu vou liberar 6 elétrons. No caso do cátodo, o alumínio, 2Al3+, que é o meu cátion, ele vai absorver 6 elétrons. Lembre-se, para que ocorra uma reação de óxido e redução, alguém tem que reduzir ou alguém tem que oxidar. Então, nessa redução aqui,
O alumínio, ó, são 2 vezes 3 mais, por isso que eu vou absorver 6 elétrons. E vou produzir o alumínio metálico, o alumínio sólido, que é o que eu quero, a obtenção de alumínio. Beleza, depois disso eu faço a minha equação global. Cortei as espécies que eram iguais, cortei geral, sobrou quem? A alumina, produzindo alumínio sólido, mais 3 sobre 2 de O2, na forma gasosa. Tá, é igual a letra A? Não. Porém, prestem atenção numa coisa. Aqui são 2 alumínios. Se eu pegar essa equação e multiplicar por 2, ó, vai ficar 2 Al2O3 mais 4 alumínios, produzindo 3 O2. Então, nesse caso, para a alegria geral da nação, a nossa resposta vai ser a letra A. Depois de fazer isso tudo e não ser a letra A, é triste, né, gente? Na eletrólise aquosa, nós vamos focar em uma coisa. Vamos lá. Ocorre quando há passagem de corrente elétrica por meio de uma solução aquosa. Aqui, a gente não vai utilizar um sólido fundido. Aqui, a gente vai utilizar uma solução aquosa. Então, a água vai estar participando do rolê aí. Na eletrólise em meio aquoso, a água participa do processo, na qual competirá com os cátions e ânions. Tá. Além dos cátions e ânions, né, que ocorrem lá no cátodo, no anodo e tal, que são absorvidos, são atraídos pelos polos negativos e positivos, respectivamente, vamos observar aqui a influência da água. Então, a água vai sofrer uma autoionização. E daí vai ter uma competição desses cátions e desses ânions com a água. A água ela é composta por H2O, hidrogênio aqui, ó, em cima, e oxigênio. Porém, a descarga desses metais vão ser escolhidas. Nem todo mundo vai participar da reação. Alguns vão ficar só sendo espectadores, vão ficar lá sentadinhos observando o que está acontecendo, mas eles não participam, só vão estar em solução. Então, o que acontece? Quando eu quero utilizar, eu quero escolher entre hidrogênio da água ou OH da água. Quem vai participar disso? Quando eu estou falando de cátions, aqui, eu estou percebendo que todo mundo aqui é positivo, ó. H+, berílio, alumínio, todo mundo aqui é positivo. Quando eu estou competindo com o H da água, o que acontece? Eu ganho quando são os demais metais. Por exemplo, metais alcalinos, metais alcalinos terrosos e alumínio, essa galera perde pro H+. Isso aqui é difícil de você decorar, porque são vários metais, mas aqui você consegue. Aqui você consegue. Eu vi o Marcelão uma vez da Química, ele falando de um macete muito bom para decorar isso e eu nunca mais esqueci. Que é o alumínio e outros. Então, os alumínios, eles vão perder com relação ao hidrogênio. Então, entre esses elementos e o hidrogênio ganha. Os demais metais, os outros metais, eles vão ganhar na competição aí com os hidrogênios. Vocês não estão entendendo agora, mas vocês vão entender que eu vou passar um exemplo agora, depois disso daqui. Outra facilidade de descarga, nós também vamos relacionar com os ânions. Então, por isso que o OH está aqui embaixo, porque ele é um ânion. No caso desses ânions, quem vão perder? Né? Que é a galera que vai perder frente ao oxigênio. Oxigênio, o OH, a hidroxila, né? A hidroxila ela vai ganhar frente aos ânions oxigenados. Então, a galera oxigenada perdeu todos. Todo mundo perde. E os fluoretos. O resto, todo mundo ganha com relação ao OH, tá bom? Então, ânions oxigenados e fluoreto perdem frente ao OH, hidroxila. Agora eu vou te explicar.
Aqui nessa eletrólise aquosa, o que acontece? Eu falei para vocês que a água vai contar. Então, lembra lá da nossa reação global, nossa equação global? Vai ocorrer, né, a dissociação do NaCl, porque ele está no meio aquoso. Agora eu tenho água junto. Ele está dissolvido na água, ele não está apenas NaCl. Tem NaCl e água. Então, quando ele está em meio aquoso, ele ocorre a dissociação. Então, ele vai formar Na e Cl-. A água, bonita, também vai participar disso. Então, agora a gente tem, além das reações de cátodo e anodo, a gente tem ainda água para competir. O que acontece? Aqui a gente tem a auto-ionização da água. Então, ele vai formar H+, e OH-. Quando a gente vai para a semi-reação do cátodo, o que acontece? Vamos olhar só para os cátions, tá? Entre o sódio e o H. Vamos lá para a nossa lista. Olha só, o sódio é um alcalino, metal alcalino, ele perde. Perdeu, coitado, perdeu. Então, quem vai para a semi-reação vai ser o hidrogênio. Agora fez mais sentido? Agora que a gente fala do ânodo, vamos analisar nossos ânions. Eu tenho cloro e tenho OH. Quem é que perde para o OH? Os ânions oxigenados e fluoreto. O cloro ele não vai perder, então por isso que o OH não participou da semi-reação de ânodo. Ele sumiu. Eu só vou utilizar o cloro nesse caso. Então, beleza. Vamos fazer aqui nossa reação global. Eu vou cortar o hidrogênio com o hidrogênio aqui da água. Cortei todo mundo hidrogênio com hidrogênio. Cortei elétrons com elétrons. Cortei cloro com cloro. Minha reação global vai ser NaCl. Ó, sobrou mais quem? 2 moléculas de água. Tem mais alguém nos reagentes? Não, agora vamos para os produtos. Sobrou sódio, OH, H2 e Cl2. Pronto, formei a minha reação global. Vamos para mais para entenderem melhor. Aqui eu utilizei o sulfato de cobre. O sulfato de cobre, quando ele ioniza, o que acontece? Ele vai formar cobre 2+, que ele dissocia, desculpa. Vai formar cobre 2+, mais o ânion sulfato. E não podemos esquecer da água. Então, a água ela vai ter sempre sua configuraçãozinha aqui, ó. 2 moléculas de água para fazer essa auto-ionização. Vão formar 2 moléculas de H+, mais 2 moléculas de OH-. Aqui, agora a gente vai ver na disputa quem vai ganhar. Quem vai para o cátodo? A gente tem 2 cátions, o cobre e o hidrogênio. Olhando aqui na facilidade de descarga, a gente vai observar que o cobre, ele faz parte dos demais metais. Ele não é ao alumínio e outros. Ele faz parte dos demais metais. Então, nesse caso, quem vai ganhar, quem vai para a reação de cátodo vai ser o cobre. Quem vai participar da reação vai ser o cobre. E no caso do ânodo, nós temos o oxigênio aqui, o OH e o sulfato. Quando a gente olha aqui na facilidade de descarga, o sulfato ele é um ânion oxigenado, então ele vai perder frente ao OH. Então ele vai para a minha equação de ânodo. Prontíssimo! Agora eu faço a minha equação global. Cortei OH com OH, cortei elétron com elétron, água com água, cobre com cobre. Quem sobrou? Sulfato de cobre, mais uma molécula de água, ó, cortei uma daqui. Produtos, sobrou 2 moléculas de H+, mais o meu sulfato, que sobrou aqui em cima, mais cobre, mais meia molécula de OH. Percebem que eu tenho H+ aqui, ó, no meu produto. A minha solução aqui vai estar acidinha, tá bom? É importante ter essa interpretação.
Agora, gente, para finalizar, nós temos a relação de eletrólise e estequiometria. Vamos lá, juro que é tranquilo, vocês vão entender. De acordo com a lei de Faraday, a massa de uma substância formada ou transformada em uma eletrólise é diretamente proporcional à carga elétrica que atravessa o circuito. Então, aqui nós temos o Q, que representa a carga. O Q vai ser a nossa carga em coulombs. O I vai representar a nossa corrente elétrica, vai estar em amperes, ampere. E o T, que representa o tempo em segundos. Ou seja, qual é a relação estequiométrica que isso pode acontecer? Quando um mol de elétrons atravessa o circuito, transporta a carga de 96.500 coulombs. 96.500 coulombs equivale a 1 Faraday. Então, dessa forma, um mol de elétrons equivale a 1 Faraday, que equivale a 96.500 coulombs. Então, essa associação de número de mols que vocês podem fazer, a 96.500 coulombs. Geralmente, nas provas caem para vocês fazerem essa associação para saber a carga elétrica que está acontecendo ali na eletrólise. Vamos ao nosso exemplo, galera. Calcule a intensidade de corrente que o gerador deve fornecer para que, após 16 minutos e 5 segundos de passagem de corrente por uma solução de sulfato de cobre, sejam depositados 12,7 gramas de cobre no cátodo. Nós temos aqui os dados de massa molar e carga elétrica. Então, vamos lá, ele quer o Izinho. Ele falou do cobre no cátodo. O que acontece? O cobre 2+, que é aqui do sulfato, ele vai ser reduzido. Olha, a carga dele era 2+, foi para 0. Quando eu deposito alguma coisa, eu estou reduzindo. Quando eu corroo, quando eu diminuo a massa, quando eu perco alguma coisa, porque eu estou oxidando. Então, no caso, na passagem de cobre 2+, que é do sulfato de cobre, ó, a carga dele aqui é 2+, ele recebe 2 elétrons e se torna cobre 0. Então, por isso que ele está sendo depositado no cátodo. Beleza. Então, ele está falando de elétrons. Então, são 2 elétrons. Então, 2 vezes 96.500, que é a carga elétrica para 1 mol de elétrons. Aqui eu tenho 2 mols de elétrons. Eles deveriam produzir 63,5 gramas de cobre metálico no cátodo. Porém, foram depositados 12,7 gramas. Logo, eu gastei 38.600 coulombs de carga. Então, eu gastei essa carga aí elétrica para que eu conseguisse produzir essa quantidade de cobre. Sabendo o meu valor de carga, eu vou aplicar na fórmula. Carga elétrica é igual à intensidade da corrente vezes o tempo em segundos. Ó, vai passar de 16 minutos e 5 segundos para segundos. Então, 38.600 vai ser igual a intensidade vezes o tempo. Intensidade foi de 40 amperes para produzir 12,7 gramas de cobre no cátodo. E é isso, gente. Finalizamos aqui nossa matéria de eletroquímica. Espero que vocês tenham curtido, tenham aprendido bastante. E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo, beijo, beijo. Fui!